Olá! E aí, tudo pronto para a gente mergulhar em mais uma história? Antes de botar o nosso motor para funcionar, aquele convite que já é de lei. Se o que a gente faz por aqui te ajuda a conectar os pontos, poxa, considera curtir, compartilhar e, o mais importante, seguir o canal do professor Júlio Facó. É um projeto que transborda a generosidade, sabe? Leva conhecimento muito além dos muros da faculdade. E o melhor, sem fins lucrativos. A força de todo mundo ajuda a gente a continuar essa jornada. E hoje a gente vai desvendar a saga de um duende. Mas assim, esquece tudo o que você sabe sobre duendes. Imagina uma criatura peluda, com orelhas pontudas e um sorriso, que é uma obra de arte do marketing. Ele fica exatamente na divisa entre o fofo e o ligeiramente assustador. O nome dele é Labubu. Labubu. Ele saiu de um estúdio de design na China e, de repente, estava pendurado em bolsas de luxo de Paris a São Paulo, criando um império bilionário para sua dona, a Pop Mart. Mas o buraco é bem mais embaixo, né? Bem mais embaixo. A história do Labubu é, na verdade, um estudo de caso espetacular sobre um fenômeno chamado novo consumo. É sobre a ansiedade da geração Z e sobre uma mudança, assim, tectônica no poder cultural do planeta. E para essa conversa, a gente se baseou num material incrível compilado pelo professor Júlio Facó, com fontes da Fortune, Forbes, The New York Times e também do Estadão. Isso aí. Preparados? Vamos começar, então, pintando o retrato da figura. O Labubu. Ele nasceu em 2015, criado pelo artista Kazing Lung, de Hong Kong. E ele não veio sozinho, né? Ele faz parte de uma família de personagens chamada The Monsters. Exato. E o nome, olha, faz todo sentido. Ele é esse elfo inspirado no folclore nórdico, mas com dentinhos bem aparentes, um sorriso que eu chamo de sapeca sinistro. Ele não é aquele fofo óbvio, tipo um personagem da Sanrio. Não mesmo. Ele tem uma personalidade, uma Estranheza. E essa estranheza é o ingrediente secreto. Ele não é passivamente fofo, ele tem atitude. Mas a genialidade não tá só no design. A grande virada acontece em 2019. Quando a Pop Mart entra na jogada. Exato. Uma varejista de Pequim que olha para aquele duende e não vê só um boneco. Vê uma plataforma. Eles pegam o Labubu e o inserem num modelo de negócio que é quase uma ciência da compulsão. As blind boxes. As caixas surpresa. As caixas surpresa. É uma mecânica que parece simples, mas é diabolicamente eficaz. Você paga por uma caixinha lacrada sem ter a menor ideia de qual versão do boneco vem dentro. Pode ser um Labubu astronauta, um coberto de glitter. A compra deixa de ser uma simples transação, né? Vira uma roleta russa de fofura. É um evento. Exatamente. Vira uma experiência emocional. E aí entram em ação com força total o que as fontes do estudo de caso chamam de impulsionadores psicológicos atemporais. Certo. O primeiro é o mais óbvio, a descarga de dopamina da surpresa. É o mesmo gatilho de abrir um presente, sabe? Ou de uma máquina de caça-níqueis. Perfeito. Nosso cérebro ama a incerteza com potencial de recompensa. Mas só a surpresa não sustentaria um império de 40 bilhões de dólares, certo? A novidade uma hora cansa. Ótima observação. E é aí que a Pop Mart mostra que eles são mais espertos que a média. Eles adicionam duas camadas cruciais. E quais são? A segunda é a escassez. As coleções são limitadíssimas. Isso ativa o famoso FOMO, o Fear of Missing Out. Aquele medo de ficar de fora que move montanhas. E carteiras. Exato. Se você não comprar agora, talvez nunca mais encontre aquele modelo. E a terceira camada, que é a mais poderosa, é a da caça ao tesouro. As tais das chase figures, as figuras raras. Precisamente. Dentro de uma coleção existem figuras ultra raras que podem ter uma probabilidade de aparição de tipo 1 em 144 caixas. Nossa, é muito raro. Encontrar uma delas é como ganhar na loteria. E isso cria um ecossistema inteiro ao redor do produto. Um mercado de revenda. Vibrante, onde um boneco que custou 15 dólares pode ser revendido por centenas, às vezes milhares. O Labubu deixa de ser um brinquedo. E vira um ativo. Quase um investimento. É a gamificação do consumo levada ao extremo. É a transformação de um colecionável em um item de status. E por falar em status, a história tem um ponto de virada muito, muito claro.
em 2024. Sim. É quando o Labubu, que até então era popular no nicho dos colecionadores, vira uma febre global. E o estopim, segundo as fontes, foi uma única foto. Uma foto. É impressionante. Uma foto da Lisa, do Blackpink, um dos maiores fenômenos do K-pop, ela com um chaveirinho do Labubu pendurado na sua bolsa caríssima da Celine. A imagem rodou o mundo e, bum! Foi a ignição. É o poder da validação cultural no seu estado mais puro. No momento em que a Lisa, um ícone de estilo para milhões de pessoas, adota o Labubu, ele transcende a categoria de brinquedo. Ele vira um acessório de moda, um statement. O que aconteceu depois foi um efeito dominó. Logo em seguida, paparazzi flagram Rihanna, Dua Lipa, Emma Roberts, todas com seus Labubus. E a coisa atingiu um nível quase surreal com a tenista Naomi Osaka. A história da Naomi Osaka é fantástica. Ela não só exibiu os bonecos dela, mas ela os personalizou com joias, com cristais, e deu nomes que são uma piada genial por si só. Andrés Agassi e Billie Jean Bling. É genial, porque mostra que o Labubu se tornou uma tela em branco para autoexpressão. Exato. E quando uma atleta de elite, um ícone de força, adota um duende peludo como amuleto, a mensagem é clara. Esse objeto agora significa o que eu quiser que ele signifique. Não é mais sobre a Pop Mart, é sobre a identidade de quem usa. Isso. E claro, o Brasil não ficou de fora dessa festa. A febre contagiou celebridades como Virgínia Fonseca, Marina Rui Barbosa. Maya Macéfera. E o sinal definitivo de que algo virou um fenômeno nacional é quando o comércio popular o adota e o rebatiza. Assim. As versões, digamos, inspiradas, que surgiram por aqui, ganharam o apelido carinhoso de Lafufu. Lafufu é o selo brasileiro de aprovação cultural. Com certeza. Quando um produto ganha uma versão popular com um nome criativo, ele entrou para o imaginário coletivo. Mas essa trajetória de ressignificação culmina num movimento de mestre da Pop Mart. A colaboração com o Louvre. Com o Museu do Louvre. De repente, você tinha o Labubu vestido de Mona Lisa ou fazendo a pose de Ao Grito. Isso é quase uma heresia genial. Colocar um duende de vinil ao lado de Da Vinci. Mas funciona, porque solidifica o status do Labubu como um ícone da cultura pop. Ele é validado pela mais alta instituição da velha cultura. A Pop Mart estava dizendo ao mundo: nós não vendemos brinquedos, nós criamos artefatos culturais contemporâneos. E essa validação, claro, se traduziu em números que são, assim, de outra dimensão. Astronômicos é a palavra certa. Quando olhamos a receita deles, fica claro que não estamos mais falando de um nicho. De jeito nenhum. Os números que o estudo de caso traz são impressionantes. Em 2024, a receita da Pop Mart bateu 13 bilhões de yuans. O que dá cerca de 1,8 bilhão de dólares. Nossa, um crescimento de mais de 100% em um ano. E se isso já parece absurdo, espere. Só no primeiro semestre de 2025, os dados preliminares apontavam para uma receita de 1,9 bilhão de dólares, e os lucros crescendo quase 400%. É muito difícil até de processar. O valor de mercado da empresa chegou a roçar os 40 bilhões de dólares. Para colocar isso em perspectiva, Ajuda a gente. é mais do que o valor somado da Hasbro, que tem Transformers, Certo? da Mattel, dona da Barbie, Entendi. e da Sanrio, o império por trás da Hello Kitty, juntas. Juntas, meu Deus do céu, é uma escala absurda. E qual a participação do nosso duende feio fofo nisso tudo? A linha de Monsters, que é liderado pelo Labubu, foi o motor desse foguete. Em 2024, ela foi responsável por 23% da receita total. Quase um quarto. E o crescimento anual dessa linha específica foi de mais de 700%. Uau! Mas se a gente conectar isso ao quadro maior, veremos que esses números não são só sobre um brinquedo de sucesso. Eles são o sintoma de um movimento social muito mais profundo que está acontecendo na China. O tal do novo consumo. Ou consumo emocional, exatamente. Certo, vamos desempacotar esse conceito. O que é exatamente o novo consumo? É um reflexo direto das ansiedades e frustrações da juventude urbana chinesa. A gente está falando de uma geração altamente educada que enfrenta uma competição brutal no mercado de trabalho, o custo de vida nas grandes cidades é altíssimo. E a mobilidade social parece cada vez mais um sonho distante. Exato.
A ideia de comprar um apartamento, ter um carro, seguir aquele roteiro de sucesso dos pais, se tornou inviável para muitos. Então, em vez de investir em grandes bens, eles canalizam o dinheiro para... Pequenos prazeres. Exatamente. É uma troca. Já que não posso ter uma casa, vou ter a coleção completa do Labubu. As fontes descrevem isso como escapismo puro. É uma forma de exercer controle e obter satisfação imediata num mundo que parece fora de controle. E é também uma forma de expressar individualidade. Aquelas filas em Los Angeles com gente acampando na rua mostram bem isso, né? Totalmente. Aquilo não é sobre comprar um objeto, é sobre pertencer a uma tribo, sobre investir emocionalmente em algo que te define. Isso me faz pensar em outro conceito que as fontes trazem: o soft power. Parece que o Labubu é a ponta de lança de uma nova ofensiva cultural chinesa, sem dúvida. Por décadas, o Made in China foi sinônimo de manufatura barata, de cópia. O sucesso global de fenômenos como o game Engine Impact, a animação Needs a Two e, claro, a Pop Mart representa a transição para o Created in China. A China como uma potência criativa. Exato. Que não apenas produz, mas que cria e exporta cultura pop que ressoa globalmente. Uma das fontes define a Pop Mart de uma forma brilhante. Eles não agem como fabricantes de brinquedos, mas como antropólogos culturais. Eles identificam tendências, sentimentos, ansiedades e os transformam em propriedade intelectual. O que nos leva, imagino, ao grande dilema. Um crescimento tão explosivo e baseado em emoção e hype raramente é sustentável. Sempre tem um risco. O estudo de caso deve apontar para isso, certo? E como aponta, a empresa está numa encruzilhada estratégica perigosíssima. O primeiro e mais óbvio risco é o de saturação. A dependência do Labubu é o calcanhar de Aquiles da Pop Mart. Quase um quarto da receita vindo de uma única linha de produtos é uma aposta muito alta. O medo que assombra os investidores é que o Labubu seja os novos Beanie Babies. Os Beanie Babies, para quem não lembra, foi aquela febre maluca nos anos 90. Exato, de bichinhos de pelúcia que viraram um mercado de especulação gigantesco. E depois? Viraram pó, exato. A empresa por trás deles era mestre em criar escassez artificial, aposentando modelos para inflar o valor. As pessoas investiam as economias de uma vida nesses bichos. E a bolha estourou de forma espetacular. E coleções que valiam dezenas de milhares de dólares passaram a valer nada da noite para o dia. A pergunta que o mercado se faz é: o que impede o Labubu de ter o mesmo destino? Exato. E além do risco de a moda simplesmente passar, existe uma ameaça mais concreta. Que vem do governo chinês. Sim, o escrutínio regulatório. O modelo de blind box está na mira das autoridades chinesas. Por quê? A crítica é que a mecânica se assemelha demais a jogos de azar, especialmente por ser direcionado a um público jovem. Entendi. Existe um risco ético e legal. E se o governo decidir regular ou proibir esse modelo, ele atinge o coração do negócio da Pop Mart. E já existem sinais de alerta, indicando que a febre pode estar esfriando? Sim, um indicador-chave é o preço de revenda. Em alguns mercados, os preços começaram a cair, o que sugere um excesso de oferta ou queda na demanda. E tem um episódio citado nos materiais que é muito revelador. Um vídeo de um vendedor reclamando dos preços altos viralizou e em um único dia, a Pop Mart perdeu 2,2 bilhões de dólares em valor de mercado. Por causa de um vídeo. Nossa, isso mostra o quão dependente a marca é do sentimento do público. O castelo é lindo, mas pode ser de areia. O que nos leva à pergunta de $1 milhão, que é o dilema do CEO Wang Ning. A grande questão que o estudo de caso coloca é: a Pop Mart consegue ir além do Labubu? Esse é o desafio central. Eles podem se tornar uma marca de lifestyle duradoura como a Lego, ou serão só um sucesso passageiro? E eles estão tentando, né? Estão tentando, claro. Já anunciaram projetos de filmes, séries e até inauguraram um parque temático em Pequim. A estratégia é clara: transformar seus personagens em um universo como o da Marvel ou da Disney. O problema é que isso é incrivelmente difícil e caro. Criar uma conexão emocional que passa de geração para geração, como a Lego fez, leva décadas. E a Pop Mart está tentando fazer isso em altíssima velocidade. Enquanto equilibra uma expansão global agressiva, é uma aposta de altíssimo risco.
Resumindo tudo, então, o que a Pop Mart vende não são bonecos de vinil. Definitivamente não. As fontes são unânimes. Ela vende dopamina em doses limitadas. É uma máquina perfeitamente azeitada que combina análise de dados, um senso de comunidade e... E a personalização para criar uma conexão que é, acima de tudo, emocional. Perfeito. E isso nos deixa com uma provocação final para quem nos ouve. A ascensão meteórica do Labubu prova que o próximo grande fenômeno cultural global pode não vir de um roteiro de Hollywood ou de um aplicativo do Vale do Silício. Pode vir de um estúdio de design em Xangai ou Seul. Empacotado em uma caixa surpresa. A pergunta que fica no ar é: qual será o próximo Labubu? E, mais importante, qual necessidade emocional, qual ansiedade coletiva ele irá preencher em um mundo que está cada vez mais digital, fragmentado e desesperado por conexão e significado? E com essa reflexão a gente fecha a nossa análise de hoje. Se você chegou até aqui, o nosso muito obrigada e aquele convite final. Curta, comente, compartilhe com quem possa se interessar e siga o canal do professor Júlio Facô. É um projeto feito na base da paixão por ensinar, sem fins lucrativos. E falando em comentar, conta pra gente o que você achou dessa história. O Labubu é genial ou é só uma bolha prestes a estourar? E que outros temas você gostaria de ver dissecados por aqui? A gente se vê na próxima.